Catequeses com Jesus, retirado do capítulo 441 de Maria Valtorta. Mas olhai, que luz é aquela? Depois daquele pequeno monte, exclama Tiago de Zebedeu, que as alcançou. Um bosque está se queimando. Ou um povoado? Vamos correr para ver. Ninguém mais está cansado, porque a curiosidade anula todas as outras sensações. Jesus os acompanha complacentemente, deixando a estrada e indo por uma senda que sobe para uma pequena elevação do terreno e logo atingem o cume. Não é nenhum bosque, nem povoado, que está pegando fogo, mas sim um vasto vale entre duas colinas cheio de urzes. As éricas, que ficaram secas no verão, pegaram fogo, talvez por meio de alguma centelha ou tenha escapado das mãos dos lenhadores que trabalhavam mais acima derrubando árvores. E agora virou um incêndio. É um tapete de chamas baixas que procuram sempre levantar-se e avançar sobre o terreno, depois de terem queimado tudo lá por onde teve começo, e saírem procurando novas éricas para as queimar. Os mateiros tentam acabar com o fogo batendo nas chamas, mas é inútil, eles são poucos, e quando batem de um lado, o fogo se estende pelo outro. Se o fogo chegar ao bosque, vai ser um desastre. Lá há muitas árvores resinosas, observa Felipe. Jesus, com os braços cruzados, de pé sobre o alto da colina, fica olhando e sorri, pensando. O contraste entre a luz branca da lua, que vem do oriente, e a luz vermelha das chamas do lado do ocidente é vivo. Os que estão olhando estão brancos por causa da claridade da lua que lhes bate nas costas e vermelhos pelo reverberar das chamas que atinge os seus rostos. E as chamas avançam, voam, transbordam como a água que sobe, transborda e alaga tudo. Já está a poucos metros do bosque, o incêndio já está iluminando as pilhas de lenha colocadas no limite, enquanto o clarão sempre crescente já vai fazendo ver as casas de um pequeno povoado, colocado ao alto da colina sobre o qual o fogo agora se levanta. Pobre gente, perderão tudo, dizem muitos, e olham para Jesus que nada fala e sorri. Mas depois eis que ele abre os braços e grita: Para aí! Morre! Assim eu quero! E como se um grande peso se abatesse para sufocar as chamas, eis que prodigiosamente o fogo deixa de soltar suas labaredas. A inquieta e ágil dança das línguas de fogo se transforma em vermelhos carvões acesos, mas já sem labaredas, porque o vermelho vai se transformando em roxo, cinzento roxo, e algumas pequenas chamas ainda serpeiam por entre as cinzas. E depois só fica a luz da lua, toda prateada, iluminando as selvas. Ao clarão do luar, vêm-se os mateiros que se ajuntam e estão gesticulando, olhando ao redor deles, para o alto, como quem estivesse procurando achar um anjo que fez o milagre. Vamos descer, vou trabalhar com aquelas almas, aproveitando o inesperado motivo que me deu. Passaremos pelo pequeno povoado e também pela cidade, partiremos ao romper do dia. Um lugar para as mulheres, de repente, com certeza eles terão, para nós basta o bosque. Diz Jesus e vai descendo apressado e acompanhado pelos outros. Mas por que estava sorrindo daquele modo, Jesus? Tu ficarás sabendo pelas minhas palavras. Já chegaram ao lugar onde a charneca se transformou em cinzas, que ainda estão quentes e rangendo por baixo das sandálias. Eles a atravessam, chegam ao centro, lá onde a lua brilha plenamente, são vistos pelos mateiros. Eu disse, só ele podia ter feito isso. Corramos para irmos venerá-lo, grita um dos mateiros, e o faz jogando-se por entre as cinzas aos pés de Jesus. Como achas que eu tenha podido fazer isso? Porque somente o Messias é capaz de um milagre desses. E como sabes que eu sou o Messias, por acaso me conheces? Não, mas só o bom que ama os pobres é que pode ter tido piedade. Somente o santo de Deus que pode ter dado ordens ao fogo e ser obedecido. Bendito seja o Altíssimo que nos mandou o seu Messias, o Messias que ainda chegou a tempo de salvar nossas casas. Deverias ter mais interesse em salvar vossas almas. Ela se salva crendo em ti e procurando fazer o que tu ensinas. Mas tu compreendes, ó Senhor, que a desolação, por termos sido despojados de tudo, pode tornar mais enfraquecidas nossas almas despojadas e levá-las a duvidar da providência de Deus.
Quem foi que vos instruiu sobre mim? Alguns dos teus discípulos, eis as nossas famílias, tínhamos mandado despertá-las, temendo que a colina toda pegasse fogo. Vinde para a frente, depois mandamos um outro homem ir dizer que tinha acontecido um milagre e que viessem ver. Ei-las aí, a minha esposa, a de Jacó, esta é de Jonatas, esta é de Marcos, esta é de meu irmão Tobias, esta é do meu cunhado Melquias, esta é de Filipe e esta é de Eleazar. Depois as outras dos que são dos pastores que agora estão lá no alto dos morros nas pastagens. É um grupo de umas 250 pessoas no máximo, compreendendo neste número os bem pequeninos que ainda estão mamando, os que acabaram de ser desmamados e estão choramingando, pouco despertos, ou ainda alguns que estão dormindo no colo, sem nada saberem do perigo que correram. A paz esteja com todos vocês. O anjo de Deus vos salvou. Louvemos juntos ao Senhor. Foi tu que nos salvaste? Tu sempre está presente onde houver fiéis que creio em ti. Dizem muitas das mulheres e concordam sisudos os homens. Sim, onde há fé em mim, aí está a presente providência. Aí está presente a providência, mas tanto nas coisas do espírito como nas da matéria é necessário agir sempre com uma contínua prudência. Quem foi que acendeu o fogo nas sandálias? Provavelmente a centelha que escapou dos vossos fogos. Ou então um raminho que algum dos meninos quis acender no fogo para divertir-se, agitando e jogando-o de cima para baixo com a falta de juízo de sua idade. De fato, é bonito realmente ver uma flecha de fogo sulcando o ar quando ele vai já ficando escuro. Mas vede só o que pode fazer uma imprudência. Pode causar grandes ruínas. Uma centelha ou um raminho caído sobre as éricas secas bastou para incendiar todo o vale. Se o Eterno não me tivesse mandado, o bosque se teria transformado em um braseiro só. Se teria consumido com o avançar do fogo os vossos bens e as vossas vidas. Assim também acontece com as coisas do Espírito. É preciso que sejam contínuos na prudência e na prudente atenção, para que uma faísca de fogo, uma centelha não se apegue à vossa fé e a destrua. Depois de ter sido incubada inadvertidamente pelo coração, formando um incêndio querido por aqueles que me odeiam, e provocado para fazer-me ficar sem meus filhos. Aqui o fogo, apagado em tempo, mudou-se de maléfico em benéfico, destruindo a charneca inútil que tinhas deixado crescer no vale, preparando-vos com a destruição e com a adubação pelas cinzas do terreno, de que, se desejardes agora, podereis desfrutar com culturas úteis. Com plantações de culturas úteis, mas nos corações é bem diferente o que acontece. E quando nele todo o bem tiver sido destruído, nada mais a não ser as sarças, por serem a palha do demônio, é o que pode nascer. Lembrai-vos disso e vigiai contra as insinuações dos meus inimigos, que como umas centelhas infernais serão jogadas em vossos corações. Estai, pois, preparados para a luta contra o fogo. E qual é essa luta? É uma fé sempre mais forte, uma vontade inabalável de ser de Deus. É um pertencer ao fogo santo, porque o fogo não come fogo. Portanto, só se vós fordes um fogo de amor ao verdadeiro Deus, que o fogo do ódio a Deus não vos poderá fazer nenhum mal. O fogo do amor vence qualquer outro fogo. A minha doutrina é maior e quem a aceita entra no fogo da caridade. Não pode ser torturado pelo fogo do demônio. Do alto daquele outeiro, enquanto eu olhava a queimada da charneca e ouvia as palavras de vossas almas ao Senhor, Deus delas, mais ainda do que se estivesse vendo vossas atividades empenhadas em apagar as chamas, eu estava sorrindo. E um apóstolo me perguntou por que eu estava sorrindo. E eu lhe prometi
E eu te direi quando estiver falando aos que estiverem sido salvos. E agora eu faço. Eu estava sorrindo ao pensar que, assim como as chamas iam estendendo-se pelo meio das éricas do vale, iam sendo também combatidas pelas vossas manobras. Assim a minha doutrina se estenderá pelo mundo e será perseguida pelos que não querem a luz. Mas haverá luz e haverá purificação e haverá um saneamento. Quantas pequenas serpentes morreram no meio destas cinzas e com elas outros seres nocivos? Vós tinhas medo deste vale, porque nele havia cobras demais. Pois bem, nenhuma só delas sobreviveu mais. Igualmente, o mundo vai ficar livre de muitas heresias, de muitos pecados, de muitas dores, quando ele me tiver conhecido, tiver sido limpo pelo fogo da minha doutrina. Limpo e libertado das vegetações inúteis, tornado assim preparado para semeaduras e rico de santos frutos do meu reino. Aí está o porquê do meu sorriso. Eu via no fogo que ameaçava um símbolo da minha doutrina inundando o mundo. Depois a caridade para com o próximo, que nunca está separada daquela para com Deus. Me levou a ficar pensando em vossas necessidades. E então eu baixei o olhar de minha mente da contemplação dos interesses divinos para agora dos interesses dos meus irmãos. E apaguei o fogo para que, em vossa alegria, louvasseis o Senhor. Veja, pois, que o meu pensamento subiu para Deus e de lá desceu, tendo se tornado ainda mais poderoso, porque a identificação com Deus aumenta sempre as nossas faculdades. E depois tornou a subir junto com o vosso para Deus, de tal modo que pela caridade eu fiz ao mesmo tempo o que eram dos interesses do Pai e dos meus irmãos. Fazei também vós, do mesmo modo em sua vida futura. Essa é a parábola que Jesus faz referente à purificação que vai ser feita na terra em breve, de todas as heresias que vão ser destruídas. Mas há uma grande batalha, né, que ele diz aqui, que é uma luta muito forte, né, que é uma fé sempre mais forte que nós precisamos manter, uma vontade inabalável de ser de Deus, um pertencer ao fogo santo, porque o fogo não come fogo. Portanto, se vós fordes um fogo de amor ao verdadeiro Deus, o fogo do ódio a Deus não vos poderá fazer mal. O fogo do amor vence qualquer outro fogo. A minha doutrina é maior, e quem a aceita entra no fogo do amor. Não pode ser torturado pelo fogo do demônio. Então, a gente precisa compreender, né, que justamente o que eu falei na aula de ontem, para quem ouviu aqui no meu canal, né, acontece essas coisas com as coisas do Espírito. É preciso que seja contínua a prudência para evitar as ocasiões de pecado. Jesus confirmando a aula que eu fiz ontem, que foi ele mesmo que deu a aula ontem, né? Na verdade, é Jesus quem dá a aula através do Filho da Divina Vontade. Então, na aula de ontem, Jesus ele tratou conosco, né, sobre a prudência, né, de nós fugirmos das ocasiões de pecado. Então, é justamente confirmando com essa parábola que estou lendo hoje, exatamente o que ele disse ontem, referente a essa prudência que nós temos que ter. Então, nós temos que ter uma prudência, uma contínua prudência e atenção para que uma faísca de fogo, uma centelha não se apegue à nossa fé e a destrua. Depois de ter sido incubada inadvertidamente pelo coração, formando um incêndio querido por aqueles que me odeiam, e provocado para fazer-me ficar sem meus filhos. Aqui o fogo, apagado em tempo, mudou-se de maléfico em benéfico, destruindo a charneca inútil. Aí vocês agora eles podem, né, preparar o terreno com cinzas, né, das cinzas do terreno que adubou o terreno, eles podem plantar, mas nos corações não acontece esse adubo. Nos corações é bem diferente o que acontece. E quando nele todo bem, né, através do fogo do demônio, né, se o fogo do demônio entrar, né, que está dizendo aqui, ó, uma centelha de fogo do demônio, se for incubado no coração, forma um incêndio, querido por aqueles que odeiam. Então, como que aconteceria esse incêndio? Né? É a gente ficar com raiva do Papa, entendeu? Da gente ficar revoltado contra a igreja, revoltado contra várias coisas. Então, isso é um tipo de incêndio que acontece, né?
E aí, todo o fogo do bem tiver sido destruído, né? Todo o bem no coração tiver sido destruído, nada mais a não ser as sarças, por serem a palha do demônio, é o que pode nascer. Então lembrai-vos disso e vigiai contra as insinuações dos meus inimigos, que como umas centelhas infernais serão jogados em vossos corações. Estai, pois, preparados para a luta contra o fogo. Então a gente está no momento de grande, né, de grande caos, né, de uma grande purificação que está acontecendo, e a gente tem que ter muito cuidado para que o ódio não entre no nosso coração, para que a revolta, né, e tantas outras coisas que estão vindo ao coração nosso contra a igreja, né, não peguem no nosso coração. Precisamos de uma fé muito forte, um fogo do amor muito grande, né, que ele fala aqui, você tem que ter o fogo santo, do Espírito Santo. Só o fogo do amor, do Espírito Santo, é capaz de apagar o fogo do demônio, né? Então a doutrina é maior e quem aceita, né, a doutrina de Jesus é maior e quem aceita entra no fogo do amor, que não pode ser torturado pelo fogo do demônio. Então, se a gente tiver o fogo do amor acima do fogo do demônio, que é do ódio, que é da revolta, né, a gente vai conseguir se purificar e, né, e ser guardados dessa grande purificação que vai acontecer na Terra em breve. Amém? Fiat. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida que quiserem saber sobre a grande purificação da terra, leiam o livro da serva de Deus, Luísa Picarreta, que fala sobre a grande purificação que vai acontecer através do fogo, né? Em breve, né, da terra. Vamos ficar atentos. Muitas pessoas vão morrer nessas purificações que irão acontecer em breve. Deus abençoe a todos.